Olá, gente. Esse vídeo comenta uma questão do Enem retirada da edição de 2019 que aborda alguns aspectos da filosofia desenvolvida na modernidade e discute nesse contexto alguns aspectos da abordagem filosófica do tema da existência de Deus. A questão, então, está projetada aí, é uma questão da edição de 2019, a questão 67, extraída do caderno azul. Nós iniciaremos, então, vou fazer basicamente aqui uma leitura da questão com comentários aos pontos mais importantes e resolvendo aí a questão ao longo dessa leitura. A questão tem dois textos, texto 1 e texto 2. O texto 1 diz o seguinte, é um texto extraído do livro Meditações, do René Descartes. É um filósofo que a gente já abordou aqui nesses vídeos. E o texto diz o seguinte: considero apropriado deter-me algum tempo na contemplação deste Deus todo perfeito, ponderar totalmente à vontade seus maravilhosos atributos, considerar, admirar e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz. Algumas observações aqui, então, sobre essa passagem. René Descartes, então, um filósofo que vocês já conhecem, ele viveu, em grande medida, nasceu e viveu na França no século XVI. A modernidade, a propósito, tá? Que é o período contemplado nessa questão aqui. Geralmente se considera, então, séculos XVI, XVII e XVIII, tá? Como os grandes representativos, os filósofos representativos do que a gente chama de filosofia moderna. Então, Descartes é um dos filósofos, dos primeiros filósofos nessa tradição, nessa região histórica da filosofia. Nessa passagem, tá? Essa passagem eu considero aqui que é o chave para essa questão. Essa passagem ela é em certo sentido enganosa, porque a maneira como ela aparece aqui, ela vai conseguir induzir ao erro, por assim dizer, tá? Aqueles que não conhecem realmente a filosofia cartesiana. Então, essa passagem ela aparece depois de trechos desse livro, As Meditações do Descartes, em que Descartes está especificamente tentando estabelecer uma prova da existência de Deus e de que Deus tem certas características. E a prova que Descartes elabora um pouquinho antes dessa passagem no texto busca mostrar, então, que a partir do fato de que nós temos em nossa mente a ideia de um ser perfeito, um ser, então, com perfeições de bondade, um ser infinito, a partir da existência dessa ideia na nossa mente, diz Descartes, não é razoável supor que nós próprios, que somos seres limitados e imperfeitos, poderíamos ter produzido em nós mesmos essa ideia. Então, o argumento dele é que essa ideia teria que ter sido produzida por uma causa igualmente perfeita. E esse argumento é importante dentro da filosofia cartesiana, e esse argumento é um argumento que Descartes estabelece seguindo procedimentos metodológicos que ele utiliza na sua filosofia, que é considerada, como a gente viu no outro vídeo, um exemplo, um expoente da chamada filosofia racionalista, que parte, então, que entende que a razão humana é um traço, é uma base fundamental para o estabelecimento do conhecimento, que sem a razão nós não podemos produzir propriamente nenhum conhecimento. Então, lendo apenas essa passagem, o texto 1 que aparece na questão, pode parecer que Descartes, nessa passagem, está simplesmente como que fazendo um culto religioso a Deus, certo? Contemplando a sua perfeição, está tendo uma atitude, por assim dizer aqui, de fé ou de contemplação religiosa. Mas isso é em alguma medida enganoso aqui, porque Descartes faz isso, ele faz realmente essa contemplação, mas ele faz isso somente após o momento em que ele estabelece, por argumentos encadeados racionalmente, a tese de que Deus existe. Então, é preciso ter esse cuidado aqui. Então, e esse argumento é importante na filosofia
cartesiana, principalmente porque é a partir daqui que Descartes estabelece que Deus não é enganador. É a partir dessa prova, então, que Descartes pode voltar a confiar com cautela, obviamente, nos sentidos e em alguns raciocínios que ele pode desenvolver. Então, essa passagem será crucial aqui nessa questão. Tá? Essa questão joga, então, com a compreensão do leitor, com a compreensão do estudante de outros aspectos da filosofia cartesiana. Se o leitor conhecer apenas o que está aparecendo aqui nessa passagem, ele vai interpretar mal, vai entender mal a maneira como esse aspecto da filosofia cartesiana se encaixa, assim, se encadeia com outros aspectos que são a base da sua filosofia. Passamos então ao texto 2. O texto 2 é extraído de um livro chamado Problemas da Filosofia, escrito pelo filósofo James Rachels. James Rachels é um filósofo contemporâneo, não é um filósofo estritamente da modernidade, que é o tópico da questão. E esse trecho diz o seguinte: qual será a forma mais razoável de entender como é o mundo? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade toda-poderosa? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. Nessa passagem, então, aqui, o que está se enfatizando basicamente é que nós podemos examinar e devemos, talvez, examinar racionalmente se é razoável, tá? Ou o que nós temos de razões para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade. Então, basicamente, aqui o que se faz é o oposto de dizer que a crença em Deus é simplesmente uma questão de fé. Aqui está apostando que é possível examinar essa questão com pretensões a um certo tipo de conhecimento, um conhecimento baseado aqui na racionalidade. Em seguida, nós temos então o enunciado da questão, que diz o seguinte: os textos abordam um questionamento da construção da modernidade que defende um modelo. E aí nós temos as alternativas. Antes de passar as alternativas, tá? ênfase aqui nesse enunciado em que se está pensando algum aspecto desse pensamento, desse modo desse paradigma na história da filosofia chamado de modernidade. Antes de falar sobre a alternativa correta, vou iniciar então examinando alguns detalhes aqui que a gente precisa elucidar nos termos que aparecem, tá? nas alternativas de resposta para essa pergunta, e também descartar de antemão aquilo que parece mais obviamente incorreto. Então, essa é uma estratégia que geralmente vai ajudar a resolver esse tipo de questão. Geralmente teremos alternativas que poderão ser descartadas já inicialmente e depois a gente pode concentrar então nossa atenção para tentar descartar aquelas alternativas que vão ficando para o final como potencialmente corretas. Iniciando pela alternativa B aqui, baseado na explicação mitológica. Tá? Então, relendo aqui o enunciado, os textos abordam um questionamento da construção da modernidade que defende um modelo baseado na explicação mitológica. Então, essa é talvez a alternativa aqui mais descaradamente incorreta. Tá? Não se está falando nada de um aspecto mitológico. Totalmente o contrário se está fazendo aqui, uma vez que a gente reconheça esse aspecto de fundo na filosofia cartesiana, aqui a gente não está baseando a nossa visão de mundo numa visão mitológica, não se está introduzindo aqui como parte da explicação quaisquer mitos já disponíveis na cultura. O próximo item aqui é o item C, alternativa C, e nessa questão aparece essa palavra, tá? Uma visão da modernidade que defende um modelo fundamentado na ordenação imanentista.
Essa palavra imanente, então, precisa ser elucidada. Então, imanente tem um sentido de interno ou que não transcende. Então, ela é o oposto, um antônimo aqui do que se geralmente chama de transcendental. E essa palavra se usa na filosofia, por vezes, como aquilo para se referir àqueles problemas ou questões ou assuntos que estão além do que se pode alcançar mediante os sentidos. Então, um exemplo paradigmático aqui do que pode ser um assunto transcendental, um problema transcendental, são questões justamente sobre a existência de Deus. Então, geralmente não se entende Deus como algo que possa ser examinado ou conhecido mediante os sentidos. Exige uma outra forma de conhecimento ou de acesso. Então, esse conceito de imanente seria propriamente aquilo que é restrito, aqueles aspectos que são internos ao mundo, a esse mundo, tal como acessível mediante os sentidos. Essa seria mais ou menos a ideia aqui. E essa alternativa então pode ser descartada também, porque o que as duas passagens estão falando é tratando justamente de um assunto considerado então transcendental ou não imanente. Nós estamos abordando tópicos para além daquilo que nós temos restrito a esse universo que nós entendemos ser acessível mediante os sentidos. Próximo item aqui, o item D, nós podemos descartá-lo também, tá? Porque diz o seguinte, então, como se os textos, o texto 1 e o texto 2, estivessem oferecendo um modelo, construção da modernidade a partir de um modelo focado na legitimação contratualista. E o que nós temos aqui é a introdução de um tema que está desconectado propriamente desses dois fragmentos textuais que nós temos ali. O contratualismo é uma tradição na filosofia política, uma abordagem sobre a justificação do Estado, em que se entende que o Estado é justificado por uma certa analogia aqui com um contrato, com a ideia de que as pessoas se reuniriam ou aceitariam coletivamente a instituição do Estado para os seus próprios benefícios ou por isso ser a opção mais razoável dada a condição humana. E aqui então, essas duas passagens, nenhuma delas fala sobre qualquer coisa relacionada a esse assunto. Então ela também pode ser eliminada. O contratualismo aparece sim na filosofia moderna, mas não é sobre isso que esses dois textos estão tratando nesse momento. Esses dois textos que aparecem na questão não falam sobre esse assunto. Então também pode ser descartada. E a próxima alternativa aqui, que também pode ser descartada, é a alternativa E. Então, segundo essa alternativa, os trechos abordam um questionamento da construção da modernidade que defende um modelo configurado na percepção etnocêntrica. Aqui aparece esse conceito, tá? Etnocentrismo, que basicamente, aqui de uma maneira simplificada, refere-se a uma maneira de encarar o mundo que tende a ignorar concepções culturais alternativas. Então, colocar a própria cultura, a própria visão de mundo. A visão de mundo presente na sua própria cultura como se fosse a única visão de mundo, ou a visão correta de mundo, ignorando a possibilidade de concepções culturais alternativas sobre o mesmo assunto. Esse é um conceito da sociologia, então aqui, certo, como as culturas se relacionam, como que a relação entre culturas diferentes se dá. E novamente não é esse o assunto que aparece no texto 1 e no texto 2. Com base nisso, então, nós podemos focar na alternativa que restou aqui, que é a alternativa A. Os textos abordam um questionamento da construção da modernidade que defende um modelo centrado na razão humana. Esse aspecto é um aspecto central na filosofia cartesiana, que é o representante do período moderno que aparece nesses fragmentos textuais que nós temos aqui. E Descartes, entre outros filósofos do período moderno, defendem, obviamente, uma ênfase no papel que a razão humana tem
no conhecimento humano. Então, existe um outro vídeo aqui que a gente tratou da disputa entre empirismo e racionalismo, e o racionalismo é um dos traços, uma das vertentes fortes aí no período moderno. Então, essa é a alternativa correta, a alternativa A, porque é isso que está por trás do projeto cartesiano. Então, eu falei antes, é preciso um cuidado nessa questão. Esse é um tipo de questão que não pode ser resolvido simplesmente por uma leitura cuidadosa dos trechos que apareceram na questão. Não é simplesmente uma questão aqui de compreensão textual. É preciso, além disso, ter um conhecimento, sim, da filosofia cartesiana nesse caso, um conhecimento mais profundo, conhecimento maior desse autor que é abordado na questão. Então, é preciso reconhecer a maneira como a razão humana figura, aparece nesse projeto de conhecimento desenvolvido por Descartes e entender que essa contemplação de Deus como um ser perfeito, ela só aparece no desenvolvimento desse livro, aí, dessa reflexão filosófica desenvolvida por Descartes, após ele desenvolver a sua prova, uma de suas provas da existência de Deus. E essa prova é estabelecida racionalmente. Descartes não considera que seja aceitável nós iniciarmos já a investigação tendo como pressuposto que existe um Deus bondoso. Isso no projeto cartesiano precisa ser provado, precisa ser submetido a um exame racional. Esse é o conteúdo do vídeo de hoje, então, bons estudos e até a próxima.